Bom, galera, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo, o último dessa aula 1 do complemento. Falar sobre operação de grandezas físicas. Vocês lembram que grandeza física ela pode ser escalar ou vetorial, ou ou outra, nunca as duas ao mesmo tempo. Ou a grandeza física é escalar ou a grandeza física é vetorial, nunca as duas, ok? Ou é uma ou é outra. Então, como é que a gente faz uma operação de grandezas físicas? Então, ou você faz uma operação de grandeza física escalar ou vetorial. Então, como é que você faz primeiro a escalar? Lembra, uma grandeza física escalar é aquela que só precisa do número e de uma unidade, que já descreve o fenômeno físico, né? Então, e como é que você faz essa operação com essa grandeza física? É uma operação simples. Você faz a soma, a multiplicação, a divisão dos números matemáticos da mesma forma convencional, só levando em consideração, tomando um cuidado, que os dois números, né, os dois operandos, ou os três, ou quantos forem, tem que estar na mesma ordem de grandeza, na mesma grandeza. Então, por exemplo, aqui, nesse primeiro exemplo, nós temos 4 metros mais 16,5 quilômetros. Você tem que colocar ou os dois operandos em metros, ou os dois em quilômetros. Não, metro mais quilômetro não é possível somar. Ou é metro com metro, ou é quilômetro com quilômetro. Aí, você colocando os dois em metros ou os dois em quilômetros, é só fazer a soma dos números normalmente. Então, por exemplo, vamos colocar os dois em metros. Então, tenho 4 metros continua, já está em metros, certo? E 16,5 km, quanto que é? É 16.500 metros. Aí eu faço a soma algébrica normal do 4 mais 16.500, dá 16.504 metros. Então, ou seja, 4 metros mais 16,5 km é 16.504 metros. Colocando 16.504 na notação científica, quanto que é? 16.504 metros é 1,6504 vezes 10 a quarta, a vírgula está aqui, certo? Eu andei com ela 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, expoente positivo, metros. Então, 16.504 metros é igual a 1,6504 vezes 10 a quarta metros. Ou, eu vou colocar os dois números em quilômetros. 16,5 km já está, 16,5 km. E 4 metros, quantos quilômetros é? 1 quilo, lembra a notação de engenharia? K, quilo, é 10 ao cubo. Para eu fazer 4 metros para quilômetros, se 1 quilômetro é 1000 metros, 1 metro é o inverso, é 1 divididos por 1000 quilômetros. E quanto que é 1 divididos por 1000 quilômetros? É 10 a menos 3. Se você dividir 1 por 1000, dá 0,001, ou 1 vezes 10 a menos 3. Então, 4 metros é 0,004 quilômetros. Aí os dois estão em quilômetros. Eu somo 16,5 mais 0,004 é igual a 16,504 quilômetros. Um outro exemplo, uma outra grandeza escalar, que é o tempo. Você precisa só do número e da unidade para representar o fenômeno. Vamos somar aqui, por exemplo, 30 dias mais 52 horas. Quanto que dá isso? Ou eu coloco os dois em dias, ou os dois em horas. Não consigo somar dia mais hora. Então vamos primeiro colocar os dois em horas. 30 dias, quantas horas tem? Cada dia tem 24 horas. Então 30 vezes 24, 720. Então, 720 horas mais 52 horas. Os dois estão em horas. Somo os números. 720 mais 52, 772 horas. Ou eu vou colocar os dois em dias.
30 dias já está. 52 horas, quanto que vale em dia? Eu tenho cada dia é 24 horas. Se eu dividir 22 por 24, desculpa, dividir 52 por 24, eu vou saber quantos dias tem dentro de 52 horas. Então, 52 divididos por 24, que é a quantidade de horas por dia, eu tenho 2,167 dias dentro de 52 horas. Aí os dois estão em dias aqui. Aí 30 mais 2,167 é 32,167 dias. Aí aqui eu fiz até uma provocação, entre aspas. Passei isso para segundo. Então, 32,167 dias tem 772 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então, 772 vezes 60, eu vou ter a quantidade em minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu pegar e fizer 762 vezes 60 vezes 60 de novo, eu vou ter a quantidade em segundos, que dá isso, 2.779.200 segundos. Ou ainda, esse número aqui é igual a notação científica dele é 2,7792 vezes 10 a sexta, porque a vírgula estava aqui, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda, expoente positivo. Ou ainda, a gente viu na notação de engenharia que 10 a sexta é o que? É mega. Então eu posso escrever esse número também como 2,7792 megasegundos. Beleza? E um último exemplo de massa, que também é uma grandeza escalar. Então eu tive um exemplo aqui de comprimento, de tempo e agora de massa. 5 gramas mais 2 quilos. Ou eu deixo os dois em gramas ou os dois em quilos. Primeiro em gramas. 2 quilogramas. Quilo que é? 10 ao cubo. Certo? Notação de engenharia. Quilo, 10 ao cubo. 2 vezes 10 ao cubo é 2.000. Certo? 10 ao cubo é 1.000. 2 vezes 1.000, 2.000. 5 gramas mais 2.000 gramas, 2.005 gramas. Ou, deixo os dois em quilos. O quilo eu já tenho, 2 quilos. 5 gramas é igual a 0,005 quilos. Ou 5 vezes 10 a menos 3 quilos. Aí os dois estão em quilos, eu pego e somo 2 mais 0,005, 2,005 quilos. Então, grandeza escalar, se fosse subtração a mesma coisa, divisão a mesma coisa, multiplicação a mesma coisa. Eu faço a conta matemática convencional, somo os números, diminuo os números, multiplico os números ou divido os números, contanto que eles estejam na mesma ordem de grandeza. Se um está em metro, o outro tem que estar em metro, ou os dois em metro, ou os dois em quilômetro, ou os dois em hora, ou os dois em dia, ou os dois em quilograma, ou os dois em gramas. Sempre na mesma unidade. Estando na mesma unidade, aí eu posso fazer a soma convencional. Então isso é soma de multiplicação, soma, divisão, operação matemática com grandeza escalar. Agora a grandeza vetorial. A grandeza vetorial, vocês lembram? Ela não precisa, só o número e a unidade, ela não descreve o fenômeno físico. Ela precisa de 3 coisas para descrever o fenômeno físico. Ela precisa de módulo, direção e sentido. Então eu tenho um módulo que é o tamanho dessa grandeza, né? Ele está referenciado à unidade, então eu tenho 1 newton, 5 newtons, 10 metros por segundo. Então esse é o módulo, é o tamanho, né, a quantidade matemática, junto com a unidade da medida física. A direção, que é qual a coordenada final e inicial daquele vetor, né? Então, por exemplo,
a direção vertical ou direção horizontal. E o sentido, por exemplo, tem a direção vertical, ele está subindo ou ele está descendo, né? Eu tenho uma direção horizontal. Qual que é o sentido? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então preciso dessas três coisas desses três dados, né, para descrever o fenômeno físico. Isso são grandezas vetoriais. E um vetor, matematicamente falando, ou até espacialmente falando, ele está disposto no eixo de coordenada x, y, z. Então, o nosso mundo ele é tridimensional. Então eu posso matematicamente descrever esse mundo como três eixos que têm 90 graus entre si. Todos esses eixos têm 90 graus entre si. É como se fosse o canto da sala. Então esse ponto aqui é como se fosse o canto da sala. Eu tenho três paredes, não tenho? Eu tenho o piso, na verdade pode não deixar de ser uma parede. Em 90 graus com ele eu tenho uma parede, e em 90 graus com o piso que está aqui embaixo e com a outra parede, eu vou ter mais uma outra parede. Então esse ponto aqui é como se fosse o canto da sala, canto do quarto, canto de qualquer, né? Ele faz a origem, vamos dizer, de três planos, né? De duas paredes, o plano dessa parede, o plano dessa parede e o plano do piso. E um está a 90 graus em relação ao outro. Então essa origem a gente pode dizer, vamos dizer, que é o canto do nosso quarto, por exemplo. E aí um vetor, uma força vetorial, ela sai dessa origem e vai para algum ponto. Que é matemática, a representação matemática, ele anda algumas unidades no eixo x, mais algumas unidades no eixo y, mais algumas unidades no eixo z. Eu fazendo essa soma de x, y e z, eu vou ter uma resultante desse vetor aqui saindo da origem e indo para um ponto de coordenada x, y e z. Essa é a representação matemática. Então, vamos trabalhar aqui com dois eixos só. O eixo x e o eixo y. Um em 90 graus com o outro. Tá? Vamos trabalhar no plano, não no espaço, no plano. Tá? Então um vetor A qualquer nesse plano de coordenadas x e y, ele pode ser representado, um azinho, um vetor, tem uma flechinha em cima para dizer que ele é um vetor, com as coordenadas dele, x e y. O que isso quer dizer? Que ele sai da origem, ele sempre começa na origem e vai até esses pontos x e y. Existem algumas representações, vocês podem até encontrar, que vocês vão ver na matemática também, representação polar, retangular. Em vez de eu colocar só aqui entre parênteses x e y, eu posso colocar assim, xi mais yj. Tá? É um outro tipo de representação, tá bom? Então, isso é a representação das coordenadas do vetor. E qual que é o módulo desse vetor? Ou seja, o comprimento desse vetor. Poxa, se eu tenho dois eixos, o eixo x aqui embaixo e o eixo y, eles estão a 90 graus um do outro, qual que é o módulo? Eu tenho de um vetor aqui, né? Qual é o módulo do vetor? Pelo teorema de Pitágoras, eu vou ter um triângulo retângulo. Ou seja, o vetor, eu não falei que, poxa, ele começa na origem, certo? Então, por exemplo, um vetor V aqui, de coordenadas 4 e 2. Se eu representar aqui, ó, por I e J, eu tenho 4i, que é o x, mais 2j. Não é isso? Então, a coordenada x dele acompanha o i, ou a coordenada x aqui, e a coordenada y acompanha o j, nesse caso, mais 2. Tá? Qual que é o módulo desse vetor? Né? O módulo desse vetor. Eu posso representar o módulo
por essa representação aqui, ou sem nada, né? Sem a setinha e sem esses colchetezinhos aqui. Então o módulo do vetor v, que é igual ao v aqui, como é que é? Ele vem do ponto 0 e 0, né? Ou seja, da origem até o ponto x4 e y2. Então ele vem aqui no eixo x, ele vem até aqui, e no eixo y ele vem até aqui. Tá vendo? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui era para ser uma reta, me desculpem. Então eu tenho, aqui é 4, aqui é 2. Qual que é essa distância aqui? Pelo triângulo retângulo aqui eu tenho a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Ou seja, essa medida aqui, que é v ao quadrado, ela é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Mas eu quero o v, eu não quero v ao quadrado. Então o que eu faço? Eu tiro a raiz do outro lado. Então, ou seja, esse módulo aqui, v, né, ele é raiz de 4 ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Aqui, ó, a formuletinha aqui, ó. Então, o módulo de um vetor é raiz da coordenada x ao quadrado mais da coordenada y ao quadrado. Nesse caso, 4 ao quadrado, 16 mais 2 ao quadrado, 4. Raiz de 20, 16 mais 4 é 4,47. Então, qual que é o módulo desse vetor aqui? 4,47. E esse vetor aqui, que vai do 0, 0 até o x igual a menos 1 e y igual a 2. X igual a menos 1 e y igual a 2. É raiz de x ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, 2 ao quadrado. Qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Então, menos 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1, mais 2 ao quadrado, 4, raiz de 5, 2,23. E aqui é outra representação dele que eu comentei com vocês, ou seja, xi menos 1, né? X é menos 1, então menos 1i mais yj, 2j. Ok? Então, essa é a representação do vetor e o cálculo do módulo dele. Ok? Então, a gente viu como é que é um vetor, a representação dele, como é que calcula o módulo dele, e agora, poxa, como é que a gente soma esses vetores, né? Eu tenho 1, 2, 3, n vetores, como é que eu faço a soma dele? Tem dois jeitos. Na verdade, três, né? Tem o método gráfico, o método na verdade são dois, né? Esse método de paralelogramo, ele também é um método gráfico. E eu tenho o método matemático. Também tem então os métodos gráficos e o método matemático. Como é que é esse método gráfico? O método gráfico eu desenho o próximo vetor da soma no final do primeiro. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho um vetor aqui, ó, um vetor x, certo? E eu tenho um vetor y e tenho um vetor z. Esses três vetores. Como é que eu faço x mais y mais z? Eu pego o primeiro vetor x, então eu transporto esse cara. Pego o primeiro vetor x. O segundo vetor y, né? O segundo vetor y. Começo a desenhar ele no final do primeiro. E desenho igual. Então começo no final do primeiro e desenho igual. Então tem o x aqui, o y aqui. X e y, né? Aqui a representação deles. E o próximo vetor, que é o z, que está aqui, pego ele e desenho
no final do antecessor, ou seja, do y, e desenho o z. Tá aqui. E qual que é o resultado? O resultado, ele vai do começo do primeiro, ou seja, do começo do x aqui, até o final do último. Eu tenho aqui é o resultado. Então, esse vetor aqui é o meu vetor resultante, o vetor R. Então, eu tenho esse vetor aqui, o vetor R é o vetor resultante. Beleza? Foi o que, de uma forma ou outra, foi feito aqui. V mais W. O vetor V está aqui. O que eu fiz? No final dele, desenhei o W. Peguei o vetor W, desenhei no final do vetor V. E a resultante foi do começo do primeiro, do começo do V, até o fim do último, até o fim do W. Então, esse vetor é o vetor resultante. E aí, não sei se já perceberam, mas esse método paralelogramo acaba sendo uma consequência de fazer esses desenhos. Então, o que é esse método paralelogramo? Eu tenho dois vetores. Isso só serve para dois. Então, eu tenho o V está aqui embaixo e o W está aqui. Eu desenho vetores paralelos a ele, os vetores auxiliares, no final de cada um. Então, eu tenho o V, eu vou desenhar um vetor paralelo a ele no final do W. Então, eu pego aqui e desenho um vetor paralelo a ele aqui, ó. Desenhei. Eu tenho o W, pego, desenho um vetor paralelo a ele no final do V. Paralelo aqui, ó. Pronto, desenhei paralelo. Aqui, ó. Eles se interseccionaram aqui, nesse ponto. Então, aonde que é o resultante? Ele vai da origem, né? Que é da origem do primeiro, que é esse ponto aqui, até a intersecção dos dois vetores auxiliares. Então, ele vai da origem do primeiro até a intersecção dos auxiliares. Deu a mesma coisa. Então, esse é o resultante, V mais W. Aqui é um exemplo do que eu fiz há pouco para vocês. O V1, que é esse vetor, mais o V2. Então você pega o V2, começa a desenhar ele no final do V1 e desenha ele, mais o V3, começa a desenhar no final do V2, desenha o V3, mais o V4, no final do V3, desenha o V4. Qual que é a resultante? Ela é, o vetor resultante vai do começo do primeiro até o final do último. Começo do primeiro até o final do último. Então essa é a soma de vetores, a soma gráfica de vetores. E a soma numérica? A soma numérica é eu somar ou subtrair, uma soma e subtração, né? Matemática das coordenadas. Então, por exemplo, eu tenho 3 vetores, posso ter vários. Então, eu tenho um vetor U com uma coordenada x e uma coordenada y, um vetor V com uma coordenada x, uma coordenada y, um vetor W com uma coordenada x e uma coordenada y. Qual que é a soma deles? U mais V mais W. Poxa, eu somo todos os x e somo todos os y. Então eu pego x de U mais x de V e x de W e somo eles. Vai dar a coordenada x do vetor resultante. Pego as coordenadas y de todos os vetores, U, V e W. Somo as coordenadas y dos vetores, vou ter a coordenada y do resultado. Então eu tenho aqui a coordenada x do resultado e a coordenada y do resultado. Um exemplo, os mesmos vetores que estavam no slide anterior. O V, ele vai do 0, 0 até x igual a 4, y igual a 2, está desenhado aqui. E o W vai
da origem, né, 0 e 0, até x menos 1 e y2, está desenhado aqui. Qual que é o vetor resultante desses dois? O que eu vou pegar? Eu vou pegar as coordenadas x e vou somar. 4 mais menos 1, 4 mais menos 1 dá 3. E vou somar também as coordenadas y. 2 mais 2, 2 mais 2 dá 4. Ou seja, qual que é o vetor resultante? As coordenadas do vetor resultante, 3 e 4. Ele é um vetor que vai da origem, 0, 0, até x igual a 3 e y igual a 4. Aqui o vetor resultante. É o mesmo vetor. Até mantive aqui o método gráfico do slide anterior para vocês verem. Então, esse é o vetor resultante. Matematicamente falando, é esse cara aqui. Certo? Você pega as coordenadas x, soma, no caso da soma, pega as coordenadas y, soma também, eu vou ter a coordenada do vetor resultante, x e y. Beleza? Agora, como é que eu faço subtração de vetores? Também tem o método gráfico e tem o método matemático. O método gráfico, o que é eu fazer v menos w? Eu fazer v menos w é a mesma coisa que eu fazer v menos o mais menos w. Não sei se deu para entender. Eu fazer v menos w é a mesma coisa que eu fizer v mais menos w. Ou seja, eu tenho uma soma de vetores do mesmo jeito. E o que é esse menos w aqui? É o inverso de w. Graficamente falando, eu tenho w aqui. Como é que eu inverto ele? Eu mantenho a direção e inverto o sentido. Então, qual que é o vetor w original? Esse aqui de cima, certo? Qual que é o inverso dele? Eu mantive aqui a direção dele e inverti o sentido. Que, na prática, o que é? Inverter o sinal aqui das coordenadas. Ou seja, o x era menos 1. Ele passou a ser mais 1. O y era 2. Ele passou a ser menos 2. Então, qual que é o vetor inverso desse cara aqui? De coordenadas 1, x igual a menos 1, y igual a 2. X igual a menos 1, y igual a 2. O inverso é um outro vetor que também começa no 0 e 0 e vai do x até o x igual a 1, era menos 1, foi para 1, mudei o sinal. E y menos 2, era 2, foi para menos 2. E aí eu pego e somo eles. Então eu somo o primeiro com o inverso do segundo. Esse é o vetor inverso do w original. W original está aqui em cima. Eu peguei e inverti. Somei o primeiro com o inverso do segundo, aqui ó, menos w. Então eu fiz v mais menos w é igual a v menos w. Então o primeiro, o segundo eu desenhei aqui no final do primeiro. E o resultante? Ele vai do começo do primeiro até o final do segundo. O vetor resultante está aqui. Coordenadas 5, x igual a 5, y igual a 0. Matematicamente falando, mesma coisa. Na soma eu não pegava os x's, né, as coordenadas x de cada vetor e somava, a coordenada y de cada vetor e somava. Aqui eu faço a mesma coisa. Pego a coordenada x e subtraio. No caso eu não estou falando de subtração, então eu subtraio 4
menos menos 1 é a mesma coisa que menos com menos dá mais. Então é 4 mais 1, que é igual a 5. E subtrai as duas coordenadas y. 2 menos 2 é igual a 0. 2 menos 2 é igual a 0. Tenho aqui a coordenada do meu vetor resultante. Ele vai da origem até x igual a 5, y igual a 0. Esse aqui é o meu vetor resultante. Ok? E por último, como é que eu multiplico um número por um vetor? Nada mais é do que eu multiplicar a coordenada x dele e a coordenada y dele. Então, por exemplo, eu quero multiplicar um vetor u por um número qualquer a. Eu multiplico x do vetor u por a e o y do vetor u por a também. Qual que é o resultado disso prático? Eu estou multiplicando, na verdade, o módulo desse vetor. Então, esses exemplos eles querem dizer isso. Eu tenho um vetor u de coordenadas aqui, 4 e 2. Qual que é o módulo dele? É raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, 4,47. Se eu fizer duas vezes esse u aqui, pelo que a gente viu agora aqui, o que é? Eu pego a coordenada x dele e faço vezes 2 e a y vezes 2. Então, 2 vezes 4 e 2 vezes 2. Eu vou ter um vetor resultante, 2u, de coordenadas 8 e 4. Qual que é o módulo desse vetor 2u aqui? O módulo desse vetor é raiz de x ao quadrado, 8 ao quadrado, mais y ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, eu vou ter raiz de 64 mais 16, 8,94. Se eu dividir 8,94 por 4,47, eu vou ver que é 2. Ou seja, o módulo de 2u é 2 vezes maior do que o módulo de u. Ou seja, o número escalar, o número 2 nesse caso, ele está multiplicando o módulo do vetor. A direção e o sentido mantém. Claro, se ele for positivo. Então, a direção sempre mantém. O número ele multiplica o módulo do vetor, mantém a direção. Se o número for negativo, que está aqui em cima, ó, ele muda o sentido. Então ele continua multiplicando o valor do módulo, ou seja, o tamanho do vetor, ele multiplica o tamanho do vetor. Se for positivo, mantém a direção e sentido. Se for negativo, mantém a direção e altera o sentido. Que é o caso desse exemplo aqui de baixo. Se eu pegar o mesmo vetor u com x4 e y2 e multiplicar ele por menos 3, que está fazendo aqui, o que eu faço? Menos 3 vezes 4, menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 4, menos 3 vezes 2. Eu vou ter um vetor resultante aqui de coordenada menos 12 e menos 6. Qual que é o módulo desse cara? É raiz de menos 12 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Então é 144 mais 36. Módulo 13 e 42. É 3 vezes maior do que 4,47. Só que mudei o sentido. Certo? Mudei o sentido. Então, por exemplo, o vetor, vamos tentar fazer isso graficamente aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o eixo y, aqui o eixo x, certo? Eu tenho o vetor de x igual a 1, 2, 3, 4, y igual a 2. Então eu vou ter aqui, ó, y2, x4. O meu vetor aqui, ele vai da origem até x4, y2. Esse é o meu vetor u,
certo? Vetor U. E a gente viu que o vetor menos 3 vezes U, a coordenada dele é menos 12 e menos 6. Menos 12 e menos 6. X igual a menos 12, então vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ixi, me lasquei aqui, hein? Vamos aqui, menos 12 aqui, ó. Menos 12. E menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu fazendo isso aqui, eu vejo que o meu vetor vai dar aqui, ó. Menos x igual a menos 12. Y igual a menos 6. Então aqui eu tenho menos 3u. Ou seja, eu mantive a direção. A direção é essa, certo? A direção é essa. Ela está mantida. Só que o vetor original era aqui. U, certo? U. Menos 3u, ele multiplicou por 3, ou seja, eu tenho esse tamanho aqui do u 3 vezes aqui. Tenho 1, 2, 3 vezes. E mudei o sentido. Ele estava indo para lá, agora está indo para cá. Por quê? Porque eu peguei o u e fiz menos 3 vezes u. Ou seja, aumentei o tamanho de u 3 vezes, mas devido ao sinal negativo, troquei o sentido dele. Estava indo para cima, começou a ir na diagonal aqui para cima, foi para a diagonal para baixo. Ok? Então vamos lá, para ver se a gente entendeu aí o negócio, vamos tentar fazer 3 exercícios, certo? Então um exemplo aqui. O ponteiro de hora e minuto de um relógio suíço, um relógio analógico, né, de ponteiro, ele tem respectivamente 1 centímetro e 2 centímetros, ou seja, o ponteiro da hora tem 1 centímetro e o ponteiro do minuto tem 2 centímetros. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro e aponta na direção dos números na extremidade do relógio, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondente aos ponteiros de hora e minuto quando o relógio marca 6 horas. Ou seja, você tem um relógio redondo, certo? Tentei fazer uma bola. Aqui é a origem. Então eu sei que o ponteiro da hora é o módulo dele, o módulo desse ponteiro é 1 centímetro. E o módulo do ponteiro do minuto é 2 centímetros. Ele quer saber quando o relógio marca 6 horas, então eu tenho aqui 12, 3, 6, 9, certo? No relógio. Quando o relógio marca às 6 horas, onde é que os ponteiros estão? Eu tenho o ponteiro da hora apontando para o 6, 1 centímetro. E o ponteiro do minuto apontando para o 12, certo? E qual que é o comprimento dele? 2 centímetros. Então ele está apontando para o 12. Aqui é a origem. 2 centímetros. Então, ou seja, o que ele pede aqui na questão? Vamos ver a questão de novo. Determine o vetor resultante da soma dos dois. Ou seja, qual que é a soma desses dois caras aqui? Quando é 6 horas, o sentido é o mesmo, né?
porque a hora está apontando aqui para baixo, a hora está apontando aqui, e no 6, e o minuto está apontando no 12. Ou seja, né, a direção é a mesma. Como é que eu somo isso? Então eu pego a hora, tá aqui, tá para baixo aqui, e o minuto, e pego o vetor do minuto, desenho ele no final do ponteiro da hora, desenho ele, o tamanho dele. E qual que é o resultante? O resultante é do começo do primeiro até o final do segundo. Opa! Então eu tenho uma resultante aqui que sai aqui da origem e sobe aqui. Quanto que ela sobe? Poxa, se eu tenho uma unidade descendo e 2 unidades subindo, eu vou ter quantas unidades subindo aqui? Uma. E qual que é a unidade que eu tenho? Centímetro. Então, a resultante da soma vai ser um ponteiro subindo de 1 centímetro. Apontando para onde? Apontando aqui para o 12. Certo? Apontando aqui para o número 12. Quais são as opções? Ou seja, o vetor tem um módulo 1, tem um módulo 1, exatamente. Então, esse aqui já não pode ser, que ele fala que tem um módulo 2, esse aqui não pode ser, que ele fala que tem um módulo 2, esse aqui também não pode ser, que fala que tem um módulo 1,5. Então, é a letra A ou a letra C. Então, vamos ver. O metrô que tem o módulo 1 e aponta na direção do número 12. Opa, é esse mesmo. Então, a resposta qual que é? Letra A. E a letra C? Fala que apontava na direção do número 6. Não, não aponta na direção do número 6. Que a gente viu aqui que eu tenho aqui o ponteiro da hora apontando para baixo de 1 centímetro e o ponteiro do minuto apontando para cima de 2 centímetros. Ou seja, 1 centímetro para baixo e 2 centímetros para cima. Esse mais esse de cima dá o que? Dá 1 para cima, porque eu pego o primeiro e o segundo mais 1, né? Então esse aqui, ó, vamos chamar esse aqui de H, esse aqui de M. Então eu pego o H, você quer saber o que, né? H mais M. Então eu desenho o primeiro, o H, pego o segundo, começo, mudar a cor aqui. Começo no final do primeiro e desenho ele, M. Qual que é a resultante? A resultante vai do começo do primeiro até o final do segundo. E se eu tenho o primeiro aqui, tem 1 para baixo, e o segundo tem 2 para cima, quanto que eu vou ter a resultante aqui? Ou seja, 1 para cá, né? 1 para baixo e 2 para cima, eu vou ter 1 para cima. Então, por isso que a resposta certa é a letra A. Um próximo aqui. A localização de um lago em relação a uma caverna exigia que se caminhasse 200 metros em alguma direção e a seguir 480 numa direção perpendicular à primeira. A distância em linha reta da caverna ao lago em metros é... Bom, eu tenho aqui um lago. Está aqui o lago. Vamos supor que nós estejamos no plano, tá? Então eu tenho um lago aqui. O lago está aqui. Eu vou sair do lago e vou para a caverna. Então eu saí do lago e vou para a caverna. Primeiro ele falou que eu caminhei em linha reta 200 metros, certo? Então vamos supor que eu estou caminhando aqui para cima. Então caminhando para cima.
200 metros. Tá? Depois, ele fala que eu tenho que virar numa direção perpendicular ao que onde eu estava vindo e caminhar mais 480 metros. O que é perpendicular? 90 graus. Então eu estou aqui, estou nesse ponto. Eu posso virar para a direita 90 graus e caminhar 480 metros. Ou virar para a esquerda e caminhar 480 metros. Vocês concordam que... Deixa eu desenhar de novo aqui, peraí. Desenhar do começo aqui, ó. Tenho o lago. Caminhei 200 metros. Se eu virar para a direita 480 ou se eu virar para a esquerda 480, 480, certo? Não interessa, por quê? Qual vai ser a distância em linha reta do lago? Vamos supor que a caverna tá aqui, né? Ou a caverna pode estar aqui também, certo? Então, ou seja, a distância do lago para essa caverna é essa aqui, ó, em linha reta, que é o que ele pediu. E se eu tivesse virado para a esquerda aqui, né? Perpendicular 90 graus, perpendicular 90 graus. E a distância para o lago até a caverna, se eu tivesse virado para a esquerda, é essa. Concordam que esse vetor tem a mesma distância desse? Então não interessa se eu vim para cá e virei para a direita ou para a esquerda. Não interessa. Matematicamente, claro, espacialmente falando, ou a caverna está aqui ou ela está aqui, óbvio. Mas, como ele quer a resposta matemática não interessa, né, essa distância aqui. Por quê? Porque eu criei aqui um triângulo retângulo de lado 200, 480 e x, que é a distância que eu quero. Então, ou seja, eu tenho um triângulo retângulo de lado 200, 480 e x. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 200 ao quadrado mais 480 ao quadrado. Essa conta eu vou deixar para vocês fazerem, né? Ou seja, x é igual a raiz de 480 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Vocês vão chegar à conclusão que esse valor é 520. Então aqui eu tenho 520, que é a resposta D. Certo? Então vamos pegar esse último exercício. Um calouro do curso de Física recebeu como tarefa medir o deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. Ou seja, ele está na parede, está no plano. Tá? A formiga ela descreve 3 deslocamentos. Então ela começa de um ponto qualquer nessa parede. Primeiro ela vai 20 centímetros na direção vertical e para baixo. Depois ela anda 30 centímetros, então primeiro é 20 na vertical para baixo. Depois ela anda 30 na horizontal para a direita. E depois ela anda 60 na vertical e para cima. Ok? Ou seja, está descrevendo 3 vetores. Eu tenho o módulo desse vetor 20, 30 e 60. Tenho a direção vertical ou horizontal. E tenho o sentido para baixo, para a direita e para cima. Aí o que ele pede? No final dos 3 deslocamentos, podemos afirmar que o deslocamento resultante da formiga tem módulo igual a quanto? Ou seja, soma de 3 vetores. Então vamos desenhar esses vetores? Vamos lá. Vamos dizer que a formiga ela
está na origem, no 0 e no 0, certo? Então vamos desenhar um gráfico aqui. Vamos desenhar um gráfico. Colocar isso em X e em Y. A formiga começou no 0. Então começou aqui, ó. Primeiro, ela andou 20 centímetros para baixo. Então ela andou, cada divisão aqui, eu estou dizendo que é 10 centímetros, tá? Então ela andou 10, 20 para baixo. Então esse vetor aqui, vamos chamar de U. Ele começa no 0 e 0 e vai até o x igual a 0, y igual a menos 20. Certo? Depois, essa formiga estava aqui, ela andou para a direita 30 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó. 10, 20, 30. Então, ela andou para a direita 30 centímetros. Então, o V aqui, ó. Ela andou primeiro 20, depois andou 30. E aí, quando ela chegou aqui, ela andou 60 para cima. Então, vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quando ela chegou aqui, ela andou mais 60 centímetros, ou seja, 4 divisões, né? 1, 2, 3. Não, uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6 para cima. Então aqui um vetorzinho W. E aí, qual que é o vetor resultante, a soma resultante? Olha, aqui eu já desenhei, né? Então eu desenhei o primeiro, o segundo no final do primeiro e o terceiro no final do segundo. Qual que é a resultante? A resultante é da origem do primeiro até o final do último. Esse é o vetor resultante. E ele vai da onde? Ele vai do 0 e 0. A gente desenhou, se a gente desenhou certinho aqui, ele vai até o x 30, né? 3 divisões, cada divisão é 10. Então vou por aqui, divisão é igual a 10 centímetros. Então ele andou 3 divisões positivas no x e 4 positivas no y. Então esse vetor resultante ele saiu da origem e foi até as coordenadas 30 e 40. Qual que é o módulo dele? Poxa vida. O módulo dele vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. O módulo dele é raiz de 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Essa continha vocês fazem depois e vão ver que o resultado é 50. A gente está falando aqui em centímetros, então é 50 centímetros. O módulo desse vetor resultante da soma desses outros três. Então eu tenho esse vetor mais esse vetor mais esse vetor. Resultou nesse vetor aqui. Com módulo de 50 centímetros, que é a resposta que o exercício pedia, mais conhecido como letra B. Beleza, galera? Espero ter elucidado um pouco melhor aí esses tópicos. Abraço para todos, até mais.